Paz do Senhor. Amém. Pega a tua Bíblia, irmão. Abra no livro de Gênesis. Tivemos ontem uma tarde maravilhosa e uma noite também na presença do nosso Deus ali em Itaim Paulista. Algo tão maravilhoso que a Jubrac fez com o trabalho missionário no pré-simpósio, e ouvimos tantas coisas boas lá, irmão. Eu quero aqui deixar um agradecimento em nome do pastor André a todos os irmãos que se dispuseram a estar presente, a estar conosco ali ouvindo a palavra de Deus, os testemunhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você deixou aberto aí em Gênesis, irmão, capítulo 2. Deixa eu só ler uma carta aqui que eu lembrei. O pastor André também passou um e-mail para mim. Nós enviamos a oferta missionária para a missão Portas Abertas, nesse último mês que teve o 5º domingo do mês, e eles mandaram uma carta de agradecimento, irmãos. Eu gostaria de ler essa carta porque reflete muito o trabalho que a igreja tem feito, que é o trabalho com missões. Por enquanto não temos formado missionário aqui dentro, não foi ninguém lá para o Projeto Alfa para aprender o curso sobre missões, mas a gente está aí. A Kelly já viajou esse ano, né? Está trabalhando com a Jubrac com missões, a igreja ofertando, a igreja orando, se informando o que tem acontecido por aí. Então isso daí, irmãos, eu creio que está causando um grande impacto no reino dos céus, amém? Glória a Deus. Diz assim: às vezes é fácil estender a mão para ajudar alguém, mas outras vezes é preciso fazer um grande esforço para levar consolo a quem precisa, como a sua doação de R$ 355 em 12/8/2006, o dia do depósito. No entanto, porque a gente só pode dar o que tem, devemos nos encher do Espírito Santo para que o consolo frutifique o que é bom. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, verso 3, parte B. Muito obrigado, Marco Cruz, secretário-geral do Portas Abertas Brasil, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído com essa obra e tem ajudado, irmãos, a parte missionária da igreja para que ela venha crescer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Está aberto aí em Gênesis capítulo 2. Diz assim o texto: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus, nessa parte aqui, irmãos, no versículo 8, imagina a cena, Deus plantando o jardim e colocando o homem para cuidar. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 pedaços, em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra do Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrou lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim não comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus irmãos. Curva sua cabeça. Pai, nós louvamos, meu Deus, o teu santo nome. Senhor, nós temos visto o Senhor agir, meu Pai, na tua igreja de tantas maneiras, e o nosso coração tem se alegrado tanto por isso, meu Deus. Nessa hora nós pedimos que o Senhor continue abençoando, derramando do teu Espírito, para que a tua palavra, Senhor, tenha direção e possa acertar, meu Deus amado, para aquilo que é o desígnio do teu coração, meu Pai, para a glória do teu santo nome, para que nós possamos, meu Deus, assim, sermos abençoados, ó Deus, através da tua palavra e por ela, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu tinha falado para os irmãos imaginar a cena de Deus colocando no jardim, plantando o jardim, colocando o homem para cultivar esse jardim, cuidar, rio passando, tudo tranquilo, tudo calmo, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos de guerras. Hoje mesmo eu coloquei no Facebook para nós estarmos intercedendo pelo país da Turquia, e eu vi uma notícia hoje da Turquia que em um casamento explodiram uma bomba, e até onde eu tinha lido, cerca de 50 pessoas já tinham morrido com esse atentado. É o mundo que nós vivemos. Agora imagine um mundo onde não tenha guerra, onde não exista sofrimento, um mundo de paz, tranquilo, um mundo onde você pode deixar o teu carro com a porta aberta e ninguém tocar, você sair da sua casa sem medo de ser assaltado, ou mesmo de receber uma bala perdida na rua. Um mundo onde você pode deixar a porta da tua casa aberta e você sabe que ninguém vai entrar lá para fazer qualquer coisa errada. Será que esse mundo existe? Será que é real? Nós vemos aqui no capítulo 2 a criação do mundo. Uma parte dela nós lemos. O Senhor, Ele criou o mundo estava ali numa neblina só, a terra ainda não era cultivada, não tinha dado planta, e aí Deus, Ele pega, faz um jardim. Eu imagino como esse jardim devia ser belo, e coloca o homem, cria o homem do pó da terra para cuidar desse jardim. E não somente isso, Deus ele faz algo tão maravilhoso, porque Ele mesmo visita esse jardim, fala com Adão pessoalmente, e só que no meio disso tem uma árvore plantada que Deus mesmo plantou, chamada árvore do conhecimento, aquela que é do bem e do mal. Se nós comermos, se o homem comesse, poderia aprender o que é mal, o que é errado. Porque Deus ele deu esse livre-arbítrio para o homem. Deus ele criou o homem, deu ao homem a inteligência, deu ao homem o desejo no coração de ir buscá-lo, de estar na presença dele, de glorificá-lo, mas não uma coisa mecanizada, não como se nós fôssemos robotizados. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Não. E aí ele coloca um desejo de escolha. O que o homem quer. E infelizmente, o homem ele se perde muito rápido. A mulher ela ouve a serpente, vai lá, come do fruto. E aí, quando Adão vê isso, ele também experimenta desse fruto. Ali os olhos deles se abrem. Eles já se sentem envergonhados, olhando um para o outro. Eles que antes não tinham vergonha, agora passam a ter vergonha, porque o pecado já está no meio deles. Quando Deus se apresenta para eles, aí eles fazem o quê? Se escondem. E por que eles se escondem? Por causa do pecado. Como o pecado afasta o homem de Deus. Como o pecado tira o homem da presença do Senhor. Não tem como ter comunhão com Deus se nós vivemos em pecado. Se nós andarmos abraçados com as coisas que não são do Senhor.
Mas o ponto que eu quero chegar nisso tudo é que quando Deus ele vai ao jardim e ele vai procurar por Adão, por Eva, e ali eles estão escondidos, aí eles falam, não é porque nós estamos nus, Senhor. E aí ele fala, então vocês comeram daquela árvore que eu falei para não comer, né? E aí Deus ele faz algo fantástico. Ele pega um animal, o próprio Deus, mata esse animal e coloca roupa no homem para ele cobrir a sua vergonha. Por que eu acho fantástico isso? É o primeiro sacrifício feito pelo pecado humano. Assim que o homem peca, o próprio Deus, ele pega um cordeiro, mata esse cordeiro, pega a pele e coloca sobre o homem para que o homem tenha a sua nudez coberta. Mas ali ele já está fazendo o seguinte: eu estou fazendo isso como algo profético, para que haja o derramamento de sangue pelo perdão do pecado de vocês, dessa geração que eu criei. E aí nós vemos na decorrência do livro de Gênesis, o pecado só aumentando. Caim e Abel, o primeiro assassinato, e vai indo até que chega um ponto onde Deus ele se arrepende de ter feito o homem, quando nós vemos lá a história de Noé. E aí ele acha graça aos olhos de Noé, fala para Noé para ele construir a arca, colocar os animais dentro, anunciar para a sua família para que eles possam entrar também. Vem uma inundação sobre a terra, e depois disso Deus ele faz uma aliança com o homem e fala que jamais ele voltaria a fazer aquilo. Leva o povo para o deserto mais para frente, para ficarem ali, para o Egito, para ficarem por 400 anos. Nesses 400 anos Deus ele faz com que o povo de Israel se multiplique. Depois levanta Moisés para ser o libertador do povo. Quando Moisés está com o povo no deserto, Moisés sobe ao monte, e ali Deus ele começa a escrever os mandamentos. Ele começa a falar de leis. Ele começa a falar que nós temos que andar com o Senhor, e não é de qualquer maneira. Temos que observar a tua palavra. E aí nós discorremos no Antigo Testamento, e nós vemos um cenário do povo de Israel, onde eles são uma propriedade exclusiva de Deus, onde o próprio Deus formou o homem lá do pó da terra, e depois de uma grande nação, depois da população crescer de uma maneira sobrenatural, Deus ele separa parte dessa população para ser um povo exclusivo seu. Imagine só o desejo de Deus de ver o seu povo adorando a face dele, buscando a face dele, porque Deus ele tinha uma amizade com Adão e Eva, ele visitava eles na viração do dia. E aí nós vemos Deus ele se apresentando dessa mesma forma para Noé, porque Noé tinha o coração o quê? Voltado para Deus. O mundo não se acabou porque havia um homem justo que tinha o seu coração reto na presença do Senhor. E depois de 400 anos, aí só estou pulando ainda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois de 400 anos, Deus ele se lembra do seu povo novamente. E ele vê graça através de um homem chamado Moisés. E vem com um plano de salvar o povo de Israel. Mas o povo de Israel, com o coração endurecido, embrutecido, obstinado, morreram uma geração toda no deserto. E por fim, no Antigo Testamento nós vemos que Deus ele levanta sacerdotes, Deus ele levanta profetas. O ofício do sacerdote era trabalhar no templo do Senhor para oferecer animais constantemente em sacrifício pelo pecado do povo. Cada vez que a pessoa ia até o templo, pecava, levava um animal, um sacrifício era oferecido, porque foi assim que Deus ensinou lá no começo, quando matou um cordeiro para Adão e Eva. Então esse sacrifício temporário
perdurou em todo o Antigo Testamento. E era um peso servir a Deus, não era simples, não era fácil, porque ali Deus ele não tinha derramado a sua graça. Então a pessoa fazia a coisa errada e ela pagava por aquilo que ela fazia. Até mesmo a outra geração pagava pela geração que morreu. Eu compartilhei um pouco aqui do que aconteceu na quarta-feira sobre o livro de Jeremias que estava lendo, terminei essa semana. E Deus ele falando, olha, o que os pais deles fizeram está até agora perdurando. E agora subiu o pecado deles como uma coisa desagradável ao meu nariz. E por isso eu vou julgá-los. E eles irão para a Babilônia. E irão ficar lá por 70 anos. Então Deus ele mostra que ele está aberto a um relacionamento com o seu povo. Mas só que o coração dele se entristece quando o povo se afasta da presença dele. E nós vemos no Antigo Testamento essa luta, essa dificuldade do homem de estar na presença de Deus, de buscar a presença do Senhor. Tanto é que no Antigo Testamento nós não vemos a palavra do Senhor falando para nós irmos e pregar. A palavra de Deus fala que os profetas levantavam e iam, porque não era qualquer um que era levantado. Porque se tivesse com a vida errada, era fulminado. E aí Deus ele faz um plano maravilhoso. E esse plano tem a ver com o seu Filho Jesus. Ele fala, eu preciso de um sacrifício que seja eterno, de um sacrifício que não seja temporário, aonde possa haver uma intimidade do meu povo com a minha santidade. E aí Deus ele se faz carne, habita em nosso meio. E ele ainda, como homem Jesus, mostra para as nossas vidas que há condições sim de nós abandonarmos o pecado e vivermos uma vida santificada na presença de Deus. Uma vida honesta, uma vida simples, uma vida onde a gente olhe para o autor da nossa vida e possamos aprender com ele. E aí a gente vai discorrer já no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele fala que nós somos felizes porque nós fazemos as coisas que são corretas, porque fazemos justiça, porque não roubamos, porque não matamos, porque não mentimos. E aí ele está mostrando com a sua própria vida que ele estava conseguindo vencer aquilo que parecia impossível no Antigo Testamento, que era viver a lei. Porque ele não veio para quebrar a lei, ele veio para aprimorar a lei. E aí nós pegamos, lá em Êxodo fala sobre os 10 mandamentos, e Jesus ele resume os mandamentos no Novo Testamento em 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o teu Deus acima de todas as coisas. Porque se nós olharmos, se nós amarmos o nosso próximo, a gente rouba? A gente mente? Não. A gente faz falsa acusação? Não. A gente cai em adultério? Não. Não faz essas coisas. Por quê? Porque amamos. Porque seguimos o amor dentro do nosso coração. E quando a gente faz isso, nós estamos amando aos mandamentos de Deus. E quando a gente ama o mandamento de Deus, nós estamos demonstrando o amor que nós temos por Ele também. E aí Jesus ele mostra com a sua própria vida que o homem consegue sim viver uma vida fortalecida pela graça de Deus e vencer o pecado, vencer as tentações, vencer o dia mau, vencer as dúvidas que vêm sobre as nossas vidas e que muitas vezes tentam nos afastar da presença de Deus. E aí ele pega e se entrega por nós, dizendo assim, eu não tiro a minha própria, ninguém tira a minha própria vida, eu mesmo a dou. Faz uma doação por mim e por você. E aí o Cordeiro puro, o Cordeiro santo, é levado numa cruz, sofre injúria, é ali chicoteado,
sofre ali dores terríveis, é pendurado, e ali pendurado naquela cruz, sofre muito, e cada vez que ele sentia uma dor, eu acredito ele falando no seu íntimo: Pai, vale a pena, porque eu vou entregar um povo na tua mão que te adore, que esteja na tua presença em intimidade, porque assim foi necessário fazer. E aí Cristo, ele dá o seu último suspiro, entrega o teu espírito ao Pai e morre. E esse sangue derramado, o sangue do Cordeiro, ele é aspergido sobre as nossas vidas e nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo mal. E aí um véu é rasgado, o véu do templo, e um acesso é aberto para que o homem possa entrar na presença de Deus novamente, para que possa ter comunhão e intimidade com o Pai. E aí lá atrás, quando nós olhamos, lá no Jardim do Éden, quando Deus ele criou o mundo, e o homem permitiu que o pecado entrasse, e ali ele matou um cordeiro para que houvesse ali uma nova aliança. Agora no Novo Testamento ele faz uma aliança eterna com o homem, para que o homem tenha esse mesmo acesso que Adão tinha lá no Jardim do Éden, para que tenha um acesso livre de buscar a Deus, de estar na presença dele, de poder ouvir a sua voz. Que alegria, irmão, que satisfação no coração quando nós estamos na presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos tão enfadados com as coisas dessa vida que não nos apercebemos que o Senhor, ele também fica ansioso para estar junto conosco, para ouvir o que nós temos para falar a Ele, para poder retribuir a gratidão que nós temos, para poder ter comunhão com a sua igreja, com os seus filhos. Foi assim que ele chamou Abraão de amigo de Deus. Foi assim que ele pegou Davi e levantou Davi como rei, porque conhecia o coração de Davi. Foi assim que ele fez com tantos homens santos que buscavam a face dele. Ele se revelava, ele mostrava o seu amor, ele mostrava a sua bondade, a sua misericórdia, e ele se alegrava de ver a comunhão das pessoas de estarem na presença dele. Por isso nós nos reunimos neste lugar. Nós não nos reunimos aqui porque somos doidos ou porque somos religiosos ao extremo. Não, nós estamos aqui porque o Espírito Santo habita em nossas vidas, porque um dia Deus ele revelou a sua graça sobre as nossas vidas e falou: eu te amo, meu filho, e eu quero ter comunhão contigo. E nós ouvimos a sua voz. Deus ele alcançou, quebrantou o nosso coração, e hoje nós estamos aqui sedentos porque nós confiamos na palavra dele. Nós confiamos no que ele pode fazer em nossa vida. E aí nós vivemos num mundo paralelo, e nós temos falado muito sobre essas coisas aqui. Hoje mesmo na escola bíblica foi falado sobre o que é mundo. Nós podemos ser o mundo de alguém, nós podemos ter um grupo de pessoas e falar que esse grupo é todo mundo. Nós podemos dizer que alguém é o nosso mundo. Por fim, então nós vivemos num mundo paralelo, nós vivemos num mundo espiritual dentro de um mundo físico. E esse mundo físico nos oprime. Esse mundo físico oferece coisas boas, coisas que são tentadoras e que muitas vezes fazem com que nós ficamos balançados na fé. Porque às vezes é melhor eu ir passear, fazer o agrado da minha carne, fazer muitas coisas por aí, do que estar na igreja. Porque às vezes é melhor eu estar em casa, igual hoje, uma noite fria, estar no conforto do meu cobertor, do que estar aqui ouvindo uma palavra. Nós temos esse direito de escolha. É o mundo que é o físico, que muitas vezes luta com o espiritual. E aí nós não compreendemos a dimensão do que Deus quer fazer em nossa vida. Em João capítulo 14,
está preparando a nova Jerusalém, onde nós iremos morar com Deus. O mundo onde não tem a dor, onde não tem o choro, onde não tem o sofrimento, onde não tem ladrão, onde não tem mentiroso, Glória a Deus. onde não tem adúltero, um mundo totalmente diferente desse que nós vivemos aqui. Por isso que é loucura para o mundo nós estarmos na presença de Deus. A igreja é loucura para o mundo, e o mundo é loucura para a igreja. E aí nós vivemos esse paralelo, esses dois tipos de mundo, porque eu preciso sustentar minha família, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as minhas coisas, eu preciso também descansar, mas eu também, a minha alma fala que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso ter comunhão com Ele, que eu preciso ouvir a voz dEle, que eu preciso estar mais próximo dEle. Deus poderoso. E aí fica aquela luta do homem contra a sua própria carne, do mundo físico contra o mundo espiritual. E nós, no meio dessa guerra, irmão, muitas vezes nós cedemos nessa batalha. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender que o reino espiritual, ele é eterno. E as coisas que são dessa vida, elas são passageiras. Lembrar, Paulinho, que o que é de ferro vai enferrujar, o metal vai enferrujar, as coisas não... As coisas que estão aí de madeira, a traça vai comer, o cupim vai comer, o dinheiro vai se acabar. Lembrar que o que é novo hoje, amanhã já não é mais. Que as coisas passam muito rápido nessa vida. Lembrar que as coisas não são tão importantes quanto o ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança e amou de tal maneira que deu o seu único filho. Lembrar que Deus, ele preza pela comunhão da igreja e não a comunhão do homem com o dinheiro. Ao contrário, Deus, ele fala que dinheiro é o Deus deste século, é o chamado Mamon. Lembrar que o Senhor, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor, reino de justiça. Lembrar que as coisas de Deus, elas não são temporárias, elas são para sempre, elas são eternas em nossas vidas. Então muitas vezes nós ficamos enfraquecidos por causa das dificuldades que nós passamos, das batalhas que enfrentamos diariamente. Mas quando nós passamos por isso, nós temos que olhar para o alto, olhar para Deus, lembrar de tudo que Ele fez por nós, do seu sacrifício por nossas vidas, e nos entregarmos completamente para que Ele age em nossas vidas através da sua vontade, através da sua graça. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, que ouve a voz do Espírito Santo, uma pessoa que anda com o Senhor, ela não está isenta de passar por dificuldade. Mas é interessante, é bom notar que uma pessoa que anda com Deus, ela não teme a dificuldade que ela passa, ela não teme a circunstância que ela está vivendo, porque ela olha a circunstância e fala: isso uma hora vai passar, aleluia. Isso aqui é passageiro, uma hora vai ter um fim, não é para sempre. Aí você fala assim: pastor, mas já faz tanto tempo. Irmão, acredite, isso terá um fim. Aleluia, Jesus. Isso vai acabar. O sofrimento que entrou no mundo por causa do pecado, Deus, ele já venceu através do sacrifício na cruz. E o que Deus, ele fez não foi para que nós viemos ter uma casa luxuosa, um carro luxuoso, dinheiro, conta em banco, não. Muita saúde, não é essas coisas. O que Deus, ele fez foi um plano de salvação, para que o homem volte ao plano original de Deus, ao início da criação, de ter comunhão com Ele, de o Senhor poder chegar na viração do dia, andar no jardim, e lá está um povo exclusivo, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle, com alegria no coração, com satisfação. Quando nós lemos em Apocalipse, vou abrir aqui, capítulo de número 20.
21. O capítulo de número 21 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós vemos aqui esses dois paralelos, daqueles que querem viver nesse mundo e daqueles que querem viver com Deus. Aqueles que querem viver com Deus viverá numa cidade onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, porque não existirá mais a morte. Fala aqui da lágrima, não haverá, porque o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí depois ele faz aquela lista de pecadores que não herdarão esse reino, porque resolveram viver uma vida sem Deus na face dessa terra, uma vida de mentira, uma vida de adultério, uma vida de assassinatos, uma vida corrompida. Nós temos esse direito de escolha. O Senhor nos deu esse direito, assim como Ele fez com Adão e Eva. Lá no começo: se você comer, certamente você morrerá. Mas se você não tocar nessa árvore, você viverá. Se você, meu irmão, se alimentar das coisas desse mundo, se você viver somente das coisas desse mundo, certamente você morrerá. Mas se você hoje tomar uma posição contra o pecado e falar: eu não quero isso na minha vida, eu quero uma vida com Deus, certamente essa nova Jerusalém é para mim e para você, em nome de Jesus. Que nós possamos viver isso com intensidade, que nós possamos viver isso, irmão, acreditando que há algo melhor para nós preparado do que as coisas dessa vida. Lembrando que os 10 mandamentos foram resumidos: amará o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amarmos o nosso próximo a quem a gente vê, a gente não consegue amar a Deus a quem a gente não vê. Nós não estamos aqui para fazer escolhas. Nós não estamos aqui para decidir: eu gosto de você e você eu não gosto. Se você vai com a cara da pessoa, se você não vai, irmão, ame. Porque somente assim nós podemos ver a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Somente assim nós podemos entrar na viração do dia junto com o Senhor, adorando e buscando a face dele, em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos, Senhor, e glorificamos o teu santo nome. E nessa noite, Senhor, nós viemos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha conceder a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, para que nós possamos vencer, meu Deus, o pecado, meu Deus, que habita em nossas vidas, para que nós possamos resistir, meu Pai, contra as investidas do inimigo, as investidas, meu Pai, que há neste mundo, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos nos fortalecer, meu Pai,
E que possamos aprender de Ti que é manso, meu Deus. Aprender, meu Pai, a respeitar, a amar, Senhor, a viver a Tua palavra, meu Deus, com sinceridade de coração, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos dê um coração transformado, meu Deus. Nos dê um coração, meu Deus, que Te adore, que anseie estar na Tua presença, meu Pai. Que seja ansioso, meu Deus, para aquele momento de comunhão, para aquele momento de estar junto a Ti, conversando, meu Deus, com o Teu Espírito, Pai, para a glória do Teu santo nome. Para que o nosso coração não venha ser cheio, meu Deus, das coisas deste mundo, Pai. Que entre o direito de escolha que nós temos, meu Pai, a escolha seja, meu Deus, em estar em Tua casa, em Tua presença, Te adorando, bendizendo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos.